Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo, são 10h22 aqui em São Paulo. Eu, Bela, Gabi, Lari, estamos muito felizes porque hoje a gente recebe a jornalista, apresentadora, mãe de trigêmeos, madrasta de 4, brasiliense, workaholic, que ama uma brisa do cotidiano, Poliana Brita! Obrigada, menina. Gastei toda a minha caixinha de R's agora com você. E pela segunda vez, quando você entrou aqui, eu falei, déjà vu, já vi essa cena. Claro que eu já vi, ela já esteve aqui no sofá. Em 2019, eu acho, porque a gente veio falar eu vim falar de Mulheres Fantásticas e eu acho que foi logo que estreou. O quadro tá há 4 anos. Ai, essa voz dá um quentinho no coração, me lembra do domingo, não é? Mas não é domingo, não, viu, gente? É quarta-feira, ainda tem quinta, ainda tem sexta, tem muita coisa para rolar ainda. E é na brisa do cotidiano que a gente começa a nossa conversa. Um assunto que poderia até virar série. Pequenos favores, grandes furadas. Eu adoro esse nome. Por que às vezes, pedidos de parentes, de amigos, podem se transformar num grande trampo na nossa vida? Eu sei dizer não. Sabe. Eu sei. Mas se a pessoa pedir com muito jeitinho, eu tenho Quebra o seu dificuldade. coração. Assim, não tem um ditado que fala assim, o que você não pede sorrindo, que eu não faço Chorando chorando? que eu te faço sorrindo. É, o que você não pede pede chorando. chorando, O que eu não faço chorando, que eu não faço sorrindo. Esse É. mesmo. Então, assim, se a pessoa vier com muito jeitinho, aí eu tenho uma certa dificuldade, assim. Mas, em geral, eu aprendi com a vida a dizer não. Eu acho que eu digo não quando eu preciso dizer. Mesmo. preciso de aulas. Demais. Pô, gente, eu acho que sim. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu falo que eu sei, falar sem nada. Porque é muito difícil. Eu consigo, mas eu tenho muita dificuldade. Então, eu disse que eu consigo. Eu consigo numa margem que eu gostaria de diminuir. Conseguir não é não sofrer pelo não que já foi dito, né? A gente diz, eu também digo, mas a gente sofre, porque é difícil. É porque às vezes você não quer dizer o não, mas você precisa. Às vezes você quer muito, que você não quer que a pessoa fique magoada. O não você quer muito dizer, porque aquele pedido, pô, não quero não. Não, então ao contrário, Gabi. Às vezes você, assim, você não quer dizer não para aquela pessoa, você queria poder dizer o sim, mas ele vai te inviabilizar de alguma forma. Tá. Aí é que tá a questão. Eu acho que foi aí que eu aprendi a dizer não. Eu também. Quando eu comecei a pensar que eu estava me fazendo mal, quando eu estava dizendo sim. Aí eu falei, então eu não estou sendo solidária, porque eu gosto de pensar no princípio da solidariedade, e a solidariedade é troca, troca justa. Claro. Então, se eu estou fazendo mais do que eu estou recebendo, fazendo além, eu não estou sendo solidária. Então, eu preciso pensar em mim também. Mas aí, às vezes, esse equilíbrio não dá para você estabelecer com a outra pessoa. Por exemplo, a gestão das nossas carreiras. Imagina, todo mundo aqui tem um monte de coisa para fazer. Aí chega alguém e te pede um favor, queria contar com a sua participação em sei lá que coisa que a pessoa está lançando, fazendo, acontecendo. Você queria poder ajudar, mas se você for lá, você deixa de fazer para você. Então, mas eu acho que o difícil não é que não tem troca. A pessoa te daria se ela pudesse te entregar alguma coisa. É que você precisa privilegiar, colocar a sua satisfação em primeiro lugar. Eu acho que a gente foi muito ensinado que colocar os nossos desejos em primeiro lugar é errado. É egoísta. Porque é uma educação, da mulher principalmente, de que a gente deve servir. Você acha que mulher tem mais dificuldade para falar? Eu acho não, as pesquisas mostram isso, né? Para mim, está muito relacionado à dor em dizer não. Para mim, dói muito. E eu descobri recentemente essa questão da dor social, que é muito relacionada à dor física, né? Tem uma pesquisadora, porque o que acontece? Quando a gente somos seres humanos e somos animais sociais. A gente precisa conviver com pessoas, famílias, grupos, para a gente garantir a nossa sobrevivência. Então, quando a gente se sente ameaçada de ser expulsa do grupo, tipo um cancelamento, um bullying, a gente sofre isso dói. E a gente sofre com isso, e esse sofrimento, ele gera uma mudança no nosso comportamento para a gente ser aceito, para a gente ficar ali, se comportar da maneira como os outros vão nos aceitar. Só que isso é biológico, só que não necessariamente é o melhor para a gente fazer, que é o que eu estou mudando no meu comportamento. Eu tenho isso de uma maneira muito instintiva, mas eu entendi que não precisa ser assim. Minha inspiração, Gabriela aqui, agora Poliana, mas aí o que eu acho muito interessante, que me impressionou, foi uma pesquisa de uma neurocientista social americana da Califórnia,
que ela pegou dois grupos, né, de pessoas e deu 1 grama de analgésico para um grupo por 3 semanas. E o outro grupo tomou placebo. No grupo que tomou analgésico, eles experienciaram menos sofrimento pela rejeição do cotidiano. Então, o que acontece? O nosso corpo processa a dor social da mesma forma que processa a dor física. Quando você termina, você rompe uma conexão social, uma conexão interpessoal, um relacionamento, dói que nem você quebrar um braço. Então, isso me fez entender que a minha dificuldade em dizer não estava na proteção minha de não querer sofrer. Eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. Então, eu prefiro falar não, porque eu não sofro. Prefere falar sim? Não, você prefere falar sim. Sim. Eu prefiro falar sim, exatamente. Agrada daí eu o não, outro. agradar para não sofrer, para não sofrer essa rejeição. Eu muitas vezes falo que eu consigo dizer não e as pessoas acham que eu tô falando que para mim é fácil. Não, não é. É sempre difícil. E aí eu acho que a solução tá no que a Lari trouxe. Eu diria que talvez menos que a troca, mas no equilíbrio. Equilíbrio. Quando eu falei de troca, eu falei sobre isso, sobre na equilíbrio. atenção que você dá para o outro e na atenção que você dá para você. É. Sabe, não esperar que o outro te dê algo em troca, mas é você se cuidar do mesmo jeito que você cuida do outro. E tem uma diferença... As pessoas esperam, você não acha, não? E tem uma diferença entre esperar, cobrar, tomar e se disponibilizar a receber. Eu acho que às vezes a gente confunde um pouco. Porque uma coisa é você querer tomar, você querer coisas em troca, você querer... Outra coisa é você estar disponível para receber. Já reparou quando se fala obrigada, todo mundo fala de nada, é sempre assim. E tem uma diferença entre solidariedade e caridade. Inclusive, depois eu vou deixar no meu Instagram um vídeo de um cara que fala sobre isso, muito interessante. Porque na caridade você só doa. E na solidariedade realmente tem um equilíbrio, essa é a palavra, na troca. É uma troca justa. E eu acho que a gente, às vezes, não se permite receber de volta. E até a nossa palavra de agradecimento é estranha. Obrigada. Né? A palavra já é estranha. E o de nada também é estranho. Total. Mas o de nada... Ai, desculpa, Cid. Não, vai. Não, é porque o de nada... Às vezes os meus filhos querem alguma coisa. Mãe, obrigada. Eu falo, com prazer. Recebe. Para mim. Recebe a gratidão. E como às vezes é difícil dizer um não para um filho, né? Mas eu acho que é mais difícil. Fundamental. Sim, aí às vezes, assim, quando é uma coisa assim, aí eu falo, olha, eu queria muito te dizer um sim. Eu queria muito. Eu te digo vários, mas agora eu vou ter que te dizer um não. E às vezes, por minha causa, porque eu preciso de um momento e de um espaço que se eu disser um sim para ele, eu vou me privar daquilo para atender a ele e eu não posso. Essa é uma saia justa boa. O emprestar dinheiro. Nossa, olharam assim para mim? Pedir emprestado, emprestar. Pedir também é muito constrangedor. Aí fala não, é dificílimo. Falar sim, lá na frente, pode ser um enrosco se você não documentar isso e todo mundo... Dinheiro é um barato que eu acho que brasileiro não sabe lidar. A cara de Larissa. Mas é engraçado, porque eu acho que... Já, né? Não voltou, né? Entrega para Deus. Entregou para Deus. Devo, não nego, você paga quando puder. É. Emprestar dinheiro é complicado, gente. Mas eu já emprestei e é isso, né? Situações e situações. Enfim, Um dia a gente pede ao banco... Bom, tenho duas coisas, assim. Eu aprendi que dinheiro e livro não se empresta. No sentido de que, se você emprestar, você tem que emprestar dando, com a cabeça de, tipo, tô dando esse dinheiro, não pensando que você vai receber ele de volta. Então, e eu tenho, ouvindo elas, eu tenho uma questão. Eu tenho muito mais dificuldade de dizer não para quem eu não... Tipo, para quem não é da minha família, para quem eu não tenho muita intimidade, do que para quem você tem. Do que para quem eu tenho. Nossa, agora pensando, é muito mais fácil dizer não para os meus filhos, dizer não para os meus pais, dizer não para os meus irmãos, do que para amigos e conhecidos. Mas esse é um medo do julgamento mesmo, hein? Porque a tua família, você sabe que te conhece. Acolhe. O terceiro, não. Vão gostar de você do jeito que você for. Exatamente. Então, tem isso também, o medo da rejeição dos outros. Mas, enfim, o dinheiro eu já emprestei, mas com essa cabeça de que não ia receber de volta. E tem uma questão do dinheiro que não é só o não receber, né?
como você faz a gestão do teu patrimônio e como o outro faz. Então, você emprestou um dinheiro que, ok, não ia te fazer falta naquele momento, mas aí você olha para a pessoa e a pessoa está, na sua visão, esbanjando. Você vai se ressentir demais, porque o teu jeito de cuidar do dinheiro é outro. Várias Muito nuancezinhas, né? Meu marido emprestou dinheiro para o melhor amigo, o cara não devolveu, ficaram anos sem se falar, não houve nenhum feedback do tipo, cara, tô mal, não tô conseguindo, mas um dia... Né? Esse dia até chegou, mas ficaram, tipo assim, 15 anos sem se falar. Nossa. Porque ficou com vergonha. O dinheiro, eu insisto, o brasileiro lida muito mal com dinheiro.